Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 8, versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este trecho conhecido da palavra de Deus, onde a mãe e os irmãos de Jesus tentam se aproximar dele, e Jesus aproveita desta oportunidade para dizer quem de fato se torna mãe e irmãos de Jesus. Primeira coisa, é importante saber, todos nós católicos já sabemos, que a Virgem Maria não teve outro filho a não ser Jesus Cristo. O termo irmão, para o tempo de Jesus, ali do povo hebreu, significa primo, significa faz parte da mesma tribo, faz parte do mesmo clã ou da mesma família próxima, de etnia, não necessariamente irmãos de sangue. Então, só isso para nós entendermos porque a Virgem Maria só teve Jesus Cristo como filho. Meus irmãos, minhas irmãs, então Jesus lança esta resposta no versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então vamos lá, Jesus não está diminuindo a figura de sua mãe. Quem faz isso, infelizmente, são os nossos irmãos protestantes que o tempo todo maltratam a figura da Virgem Maria, chamando ela de uma mulher qualquer. Então a primeira coisa para nós percebermos que é por óbvio, não precisaríamos explicar isso, que ela não é uma mulher qualquer, porque veja bem, a única que foi digna de ser mãe do Salvador foi ela. Mas vamos aproveitar o texto do Evangelho para mostrar que ela é uma super mulher, por assim dizer. Entendam a comparação, a super mulher. Por quê, meus irmãos? Ora, se minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, o que a Virgem Maria fez lá no início do Evangelho segundo Lucas, quando o anjo Gabriel aproxima-se dela, faz a proposta para ela, e ela faz o quê? Ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a Virgem Maria, por óbvio, não é uma mulher qualquer, mas aproveitando deste texto, ela foi a primeira que ouviu a palavra de Deus no Novo Testamento e pôs em prática. Ela foi aquela que permitiu a vinda de Jesus Cristo com o seu sim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Virgem Maria é modelo para nós daquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E nós, como é que nós podemos ouvir a palavra de Deus e pôr em prática? Melhor ainda, como é que nós podemos pôr em prática a palavra de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, então a primeira parte é ouvir. Nós precisamos sim ter o costume de ouvir a palavra de Deus. Se você não tem o costume da leitura, ao menos de ouvir, isto que eu faço é uma ajuda para vocês. Não deve substituir a sua leitura pessoal da palavra de Deus. E eu recomendo sempre as leituras do dia. Todos os dias a igreja reserva uma primeira leitura, um salmo e o evangelho para nós acompanharmos durante o ano. De tal forma que dentro de 3 anos, se somos fiéis na leitura, nós acabamos por ler a Bíblia quase completamente. Então, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa, de fato, ter a prática da leitura da palavra de Deus. Ouvir também pregações sobre temas que você precisa ouvir. Talvez você sofra de depressão, procure uma pregação de um padre, pelo amor de Deus, de alguém que é católico, que vai te ensinar sobre isso. Você é casado, ouça pregações para famílias, para pessoas casadas. Você tem filhos, ouça pregações católicas sobre filhos. Enfim, sobre conversão, sobre o pecado, sobre a vida na santidade, ouça pregações. E claro que em primeiro lugar eu preciso ouvir a palavra de Deus. Outro ponto, ouvir os ensinamentos da igreja a respeito da nossa vida. Você é casado? Quais são os ensinamentos da igreja sobre o seu estado de vida? Eu sou padre. Quais são os ensinamentos da igreja a respeito do meu estado de vida? Como educar os filhos? A igreja tem uma palavra que orienta. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir. Nós precisamos ouvir.
Nós ouvimos tantas besteiras, tantas porcarias, tantas notícias inúteis. Vamos ouvir então o que a palavra de Deus quer nos ensinar e, como reflexo da palavra de Deus, o que a igreja nos ensina acerca dos mais diversos assuntos da nossa vida. E depois que eu ouvi sobre a palavra de Deus e os seus ensinamentos na minha vida prática, eu vou então praticar. Um bom exame de consciência para saber se eu estou praticando ou não a palavra de Deus é revisitando os 10 mandamentos. E você que já me acompanha sabe que vira e mexe eu bato nessa tecla. Mas é o norte, meus irmãos e minhas irmãs. Senão nós ouvimos a palavra, nós vamos seguir somente aquele trechinho que eu quero, aquele trechinho que me consola mais, e todo o resto da palavra de Deus eu vou deixando de lado. Então, faça um exame de consciência. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Antes de eu tomar uma decisão, eu consulto Deus na oração? Aliás, eu estou rezando todos os dias, ao amanhecer, ao anoitecer, ou ao menos uma vez dessas. Segundo o mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Eu estou brincando com o nome de Deus? Eu estou fazendo promessas e não estou cumprindo? Ou seja, não tomar o nome de Deus significa também, eu estou carregando o nome de cristão em vão? Eu estou carregando o nome de Cristo em vão? Opa, se sim, é o momento de retomar e perceber se eu estou praticando ou não. Terceiro mandamento, não faltar às missas e dias de guarda. Dias de preceito. Meu irmão e minha irmã, para pôr em prática a vontade de Deus, eu também preciso participar da missa fielmente aos domingos. Se eu falo que eu cumpro a vontade de Deus e estou faltando, eu sou um mentiroso. Honrar pai e mãe, como está o meu relacionamento com os meus pais e também com as outras autoridades que me envolvem. É claro, desde que essas autoridades elas estejam refletindo também na prática a vontade de Deus. Mas em primeiro lugar, como eu estou reagindo e agindo com os meus pais? Vamos supor que você não tem mais pai, não tem mais mãe. Talvez você tenha uma tia mais próxima. Como você está lidando com a sua tia? Deixa eu mudar um pouco aqui também. Deixa eu ampliar, na verdade, como você está sendo como mãe e como pai com relação aos seus próprios filhos. Não matar, não roubar. Às vezes eu não matei com a peixeira, com um revólver, mas eu estou matando a pessoa porque eu não ajudo ela a sair do buraco que ela vive. Ou talvez eu estou matando com a minha língua. Não roubar, talvez eu não tirei nada de alguém, não peguei nenhum objeto, nada. Mas talvez eu roubei a esperança de alguém, eu roubei o lugar de alguém, eu roubei a expectativa de alguém. Não pecar contra a castidade. Se sou sacerdote, como estou vivendo o meu celibato? Se sou casado, como estou vivendo a fidelidade matrimonial? Se sou solteiro, como estou vivendo esta castidade que está à espera de uma realização plena, seja no celibato, seja no matrimônio. E isso envolve não assistir aqueles vídeos indecentes. Opa, a castidade ela é um leque amplo que nós precisamos verificar na nossa vida. Não levantar falso testemunho. Toma cuidado com a língua, o que eu estou inventando a respeito do outro. Ou se eu ouvi segredo, passei para frente. Não cobiçar a mulher do outro, ou seja, esse cuidado com o olhar para não cobiçar a esposa do outro, o esposo do outro, ou alguém que não está na minha alçada, ou seja, tomemos cuidado com esse desejo, esse apetite afetivo. Não cobiçar as coisas alheias, isso envolve muito também com relação à inveja. Tome cuidado para você não querer aquilo que é do outro. Aquilo que é do outro, nós precisamos louvar a Deus porque Ele conseguiu. E a nós precisamos, no máximo, nos espelhar naquela pessoa para que nós possamos também conseguir o que é nosso. Mas não para copiar, mas como espelho, na verdade, como inspiração. Tá vendo, meus irmãos? Como pôr em prática a vontade de Deus vai muito mais além do que falar, eu amo a Deus. Não, existem essas minúcias. Então, tudo isso nos ajuda a perceber se eu estou ouvindo e pondo em prática a vontade de Deus. E aqui já te ajuda a fazer um bom exame de consciência para na quinta-feira, certamente, ao menos aqui em Bom Jardim, nós temos os horários das confissões. Na sua paróquia você também procure para você se confessar no horário que o seu padre está disponibilizando. Vá lá, aproveite esta homilia, aproveite este evangelho e já prepare um exame de confissão para o dia que o seu padre está ouvindo as confissões e vá se confessar. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua atenção. Eu te agradeço demais por você estar aqui e nós estamos crescendo enquanto comunidade de ouvintes da Palavra de Deus. Por isso eu te peço, se inscreva no canal, ainda tem gente que ouve e não é inscrito. Te agradeço por você ouvir, mas se você se inscrever, você ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas.
Não esquece do joinha, um comentário, meu irmão, nem que seja um amém, nem que seja uma mãozinha aqui. Por que eu estou mendigando isso mesmo? Porque isso ajuda o YouTube a entender que este canal é importante para entregar para mais pessoas. E assim a palavra de Deus vai chegar graças à sua ajuda. Então você compõe a família de Jesus, ajudando essa palavra a chegar mais à frente. Atenção, baliza, hoje é nosso dia, então nós temos a Santa Missa às 19 horas, lá na Capela Senhor Bom Jesus. Você que me ouve de outra cidade, busca a programação da sua paróquia e viva intensamente todos os dias o que a nossa paróquia nos propõe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.